Oi, gente polivalente! Hoje a gente vai iniciar a gravação do vídeo leitura, agora sobre Aristóteles. Sim, eu resolvi que eu quero entender sobre o motor das coisas, sob a visão do Aristóteles. Vamos lá, vai ser um desafio, tá? No pior cenário, a gente vai acompanhar a leitura falada, tá? No melhor cenário, eu vou entender. Vocês aí, se tiverem alguma compreensão maior sobre o estudo aí de Aristóteles, quiser contribuir aí para essa nova jornada, sim, eu aceito as orientações, ok? O que me motivou a estudar Aristóteles direto da fonte? Ayn Rand, que ela é uma das, vamos dizer assim, propositoras da ideia do liberalismo, ela tem admiração pelo pensamento aristotélico. E aí eu começo a perceber que muito do nosso pensamento, muito do que norteia determinadas formas de raciocínio moderno, tem uma base filosófica, o porém é que nós não temos a mínima ideia que base é essa, né? Então, ultimamente eu estou nessa busca de compreender por que pensamos do modo como pensamos e o que influenciou, né? Então, às vezes a gente vê uma ideia parecendo super original, nova, e ela tem uma base. E ao invés de ficar aqui vendo vídeo já mastigado sobre visão de pessoas sobre o assunto, eu decidi nada melhor do que ir atrás da fonte, nem que isso se torne uma jornada de obstinação e de pesquisa e aprofundamento, tá bom? E resolvi deixar disponível no canal, caso você queira acompanhar essa jornada junto comigo. Seja bem-vindo ao canal, tá bom? Então, eu vou reduzir aqui a tela para ficar aqui. Beleza. Então, eu tô aqui com a obra, tá? Física 1 e 2. E por que eu peguei Física 1 e 2? Porque eu peguei um vídeo na internet, como que eu começo a ler, e a sugestão ali do youtuber, agora eu não lembro o nome do youtuber, eu vou buscar depois e eu coloco aí como referência, tá? Seria iniciar pela Física 1 e 2. Né? Depois tem Metafísica e tudo mais. São livros que estão disponíveis em PDF e eu baixei e tô, enfim, lendo, tá? Então, na próxima 1 hora, nós vamos nos dedicar a essa leitura aqui. Boa sorte para nós todos, tá? Então, Física 1 e 2, só olhando aqui para vocês conhecerem, ó, é uma tradução de Lucas Angioni, é um livro da UFPA, né? Ele vai falar que este volume ele apresenta a tradução dos livros 1 e 2 da Física de Aristóteles, seguida de comentários ao texto. Nos comentários, os argumentos propostos por Aristóteles são examinados de modo detalhado, com atenção a problemas filosóficos e filológicos. Procura-se reconstituir de modo consistente a rede de conceitos presente na argumentação de Aristóteles, bem como discutir as principais dificuldades envolvidas na interpretação do texto, com remissão a status questiones na literatura especializada. Eu fui buscar lá o que significa status questiones lá no Google, né? É um termo em latim. Ele vai falar sobre o modo do pensamento. Quer dizer, para entender Aristóteles, é importante você entender os predecessores, o pensamento da época, que nós vamos chamar de Zeitgeist, né? Então, daí esse termo, status questiones, significa, tá bom? Quem manja dos Paranauê aí, me dá um desconto de 90%, porque eu estou indo pelo autodidatismo, com toda a coragem que eu tenho para poder descortinar esse conteúdo aqui, tá, gente? Então, vamos lá.
Aí vai falar, né, essa obra aqui é de Lux Angione, né, aqui vai ter a ficha catalográfica do livro, para vocês observarem aí, é uma publicação de 2009 e a primeira reimpressão 2010, tá? O prefácio, tradução, a física de Aristóteles e os comentários. Você vê que o livro ele é grande, mas ele tem toda uma discussão. A ideia é chegar o mais próximo da visão do autor e traduzir isso para os momentos atuais, né? Então, vamos lá, prefácio, tá? A tradução dos livros 1 e 2 da Física de Aristóteles, apresentada neste volume, teve como etapas preliminares as versões experimentais publicadas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, respectivamente em 1999, coleções Textos Didáticos número 34, e em 2002, coleção Clássicos da Filosofia, cadernos de tradução número 1. Digo que tais versões foram experimentais justamente porque, concebidas para circular estritamente no ambiente acadêmico, tinham por objetivo fornecer um material minimamente viável para os cursos de graduação sobre Aristóteles. Aristóteles e colher críticas, assim fica melhor, sugestões e comentários que permitissem aprimoramentos em uma eventual edição futura. Pois bem, as críticas e sugestões foram feitas, sobretudo, em seminários específicos e houve tempo suficiente para que eu pudesse assimilá-las de modo consistente e ponderado. A presente edição é justamente aquela edição futura prevista em 99. Quando me aventurei temerariamente a expor os resultados parciais de uma pesquisa em andamento. Acredito que a presente tradução, respaldada pela recepção crítica de leitores atentos e generosos, faz opções mais ponderadas que as versões anteriores. Se são as opções corretas ou não, ou se são realmente as preferíveis, cabe ao leitor decidir. No entanto, em relação às anteriores, essa versão apresenta menos idiosincrasias, como a insistência em vocabulário inadequado ou ingênua tentativa de espelhar na língua portuguesa a estrutura do grego clássico. Busquei encontrar em português um fraseado que, por seu ritmo, por seu vocabulário, fosse capaz de reproduzir de maneira eficaz a tonalidade da argumentação aristotélica. Esta última, como já foi dito várias vezes, não procede more geométrico. Ela não assume desde o início os princípios mais primitivos, não deduz as consequências de modo perfeitamente progressivo. Nem sequer explicita todas as premissas necessárias para determinada conclusão, por vezes nem sequer enuncia explicitamente a conclusão a que se teria chegado, mas apenas se reporta a ela de maneira sugestiva e indireta. Isso quer dizer que a argumentação de Aristóteles, analisada segundo os parâmetros de sua própria silogística, exposta nos analíticos, é tal que inverte a ordem entre premissas e consequências. Subentende premissas que, de tão óbvias aos olhos de Aristóteles, não careceriam de explicitação. Apenas sugere conclusões sem enunciá-las formalmente. Deixa apenas sugeridas as pretensões em favor das quais se seguem argumentos, etc. Assim, o texto de Aristóteles é tal que o leitor muitas vezes deve esforçar-se por descobrir a premissa implícita de Aristóteles. Por alguma razão, não se deu ao trabalho de enunciar formalmente. Descobrir a conclusão a que Aristóteles julga ter efetivamente chegado, mesmo que não a enuncie formalmente, descobrir até mesmo a pretensão em favor da qual Aristóteles quer argumentar. Este andamento da argumentação aristotélica, no entanto, é muito bem pautado por recursos peculiares à língua grega. O uso de certas partículas enfatiza de modo muito preciso a função da frase no argumento. Modos verbais como o irreal e o optativo permitem exprimir de maneira sucinta relações bem complexas, que em geral envolveriam mais de um condicional.
Tempos verbais, como o presente e o futuro do indicativo, possuem usos bem específicos e precisos, sobretudo na formulação de relações de condição e consequência. A plasticidade na composição das orações, enfim, confere tal vivacidade ao texto que permite que a posição das palavras exprima de modo sugestivo vários tipos de relações, adversativas, enfáticas, etc. Esses problemas devem ser diagnosticados e enfrentados de maneira precisa pelo tradutor, antes de qualquer questão de método e doutrina. Não enunciar, em primeiro lugar, os princípios mais primitivos, inverter a ordem natural entre premissas e conclusões, omitir premissas, deixar implícitas mediações importantes da argumentação, apenas sugerir conclusões, em vez de alardeá-las solenemente, etc. Todos esses expedientes do texto aristotélico não são defeitos metodológicos do sistema, tampouco incompetência expositiva da parte de Aristóteles, muito menos escolhas autorais do escritor visando a posteridade ou a um público universal abstrato. Esses fatos são condicionados pelo estatuto dos escritos aristotélicos, anotações de aula ou coisa parecida, usadas internamente como um público restrito de ouvintes já familiarizados com as pesquisas e doutrinas. Ou seja, isso era conteúdo de aula, né? De Aristóteles. Já houve tempo em que esses fatos foram tidos como sinais de obscuridade. Esta última quase sempre foi concebida como defeito. Em outra direção, a dificuldade em atinar como conclusões a que Aristóteles quer chegar, e mesmo com as pretensões em favor das quais ele quer argumentar, já foi tida como sinal de que sua doutrina seria deliberadamente aberta, meramente sugestiva e inacabada, etc. Essa orientação interpretativa, por mais que tenha sido responsável por superar um escolasticismo inadequado, corre o risco de gerar uma acomodação no leitor do texto original. Se o argumento aristotélico fosse intrinsecamente incompleto, meramente sugestivo, alusivo, sem pretensões e sem conclusões, por que motivo o leitor se esforçaria em exaurir no texto original todas as suas possibilidades expressivas? Se talvez, de uma primeira impressão geral, colhida numa leitura rápida, o texto se apresenta inacabado, é cômodo tentar atribuir um significado filosófico ao inacabamento. No entanto, uma vez observadas todas as peculiaridades da língua grega, boa parte desta sedutora aparência de inacabamento desvanece. Compreendidos os modos verbais, as partículas, a nervura subjacente ao texto, podemos descobrir argumentos precisos e acabados, quero dizer, acabados do ponto de vista da silogística aristotélica. Isto é, argumentos logicamente válidos. Silogismo tem a ver com a premissa e conclusão, tá? Foi nesse sentido que me orientei desde a primeira versão dessa tradução. Mergulhar no texto original, a fim de sentir suas articulações vivas e desemaranhar sua teia argumentativa. Procurei afastar-me das armadilhas de uma tradução pretensamente fiel e literal, que se recusasse a trocar as atraentes aparências de neutralidade pelo comprometimento de uma reconstituição argumentativa satisfatória. Os comentários, por sua vez, foram elaborados segundo parâmetros já consagrados nesse gênero de literatura. Neles, na introdução de cada capítulo, fizemos um breve resumo do andamento argumentativo do texto, destacando suas principais inflexões. A este breve resumo sucedem os comentários tópicos, os quais procuram desemaranhar a estrutura argumentativa do texto aristotélico em seus mínimos detalhes. Tendo em vista a dificuldade de cada passagem particular, os comentários valem-se de diversos recursos, elucidações etimológicas, remissões a outras obras de Aristóteles indispensáveis ou menos relevantes para a compreensão da passagem comentada, remissão à literatura secundária e ao status questionis, incluindo a discussão de interpretações alternativas e elucidações filológicas,
sobre dificuldades no estabelecimento do texto grego e, sobretudo, análise pormenorizada dos argumentos com recurso à formalização silogística. Visto que os comentários se propõem a analisar o texto de Aristóteles em pormenor e visto que eles se iniciam com um resumo geral do conteúdo, da trajetória da argumentação em cada respectivo capítulo, julguei oportuno propor uma introdução breve e sumária. Suponho que a leitura do caput dos comentários dos 18 capítulos que constituem o livro 1 e 2 dará ao leitor uma boa noção sobre o conjunto do texto. O texto grego selecionado para a tradução tomou por base as edições de Becker e Ross, ver bibliografia, e difere de ambas em várias passagens. Minhas opções de leitura estão devidamente notificadas e justificadas nos próprios comentários. O leitor encontrará na bibliografia a lista das traduções que consultei para comparar resultados e conferir alternativas de interpretação, de terminologia e de estilo. Não discuti com pormenor a interpretação dos comentadores gregos, por julgar, para desespero de alguns colegas, que, salvo algumas exceções e a elucidação dos argumentos dos livros 1 e 2 da física, pode ser feita sem tal discussão. Creio que os comentadores devem ser lidos como autores originais e interessantes. Mas não vi razão suficiente para estender discussões eruditas sobre a interpretação que propõem para os argumentos da física. A pesquisa que resultou do presente volume, tradução e comentários, foi respaldada por uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq durante o período de agosto de 2001 a julho de 2003. Esteve ligada ao seminário de pesquisa do projeto temático FAPESP, Ética e Metafísica em Aristóteles, 2002-2005. Agradeço o apoio de ambas as agências de fomento. Agradeço a FAPESP também pela concessão de auxílio a esta publicação. Devo agradecer também a alguns leitores cuja tenacidade crítica me auxiliou a aprimorar tanto a tradução dos comentários. Roberto Bolzani Filho, Marcos Zingano, Alberto Alonso Munhoz, Luiz Henrique Lopes dos Santos, Marco Glaser, Luiz Márcio Nogueira Fontes, Fátima Évora, Arlene Reis e Cristiano Rezende. Ok. Introdução. Os livros 1 e 2 da física exibem notável coesão interna e formidável continuidade argumentativa, na qual Aristóteles vai paulatinamente apresentando os princípios gerais que configuram sua concepção de natureza. Após rápida discussão sobre o caminho adequado à descoberta dos princípios, no capítulo 1, Aristóteles passa a discutir através de um conjunto de alternativas sobre o número deles, 184, B15-7, a posição adversária que mais lhe convém refutar, o monismo eleático. Diante desse adversário, Aristóteles assume como pressuposto imprescindível ao estudo da natureza a admissão do movimento e da pluralidade. Sem essa admissão, não há possibilidade de conceber o ente natural, e a discussão em favor desse pressuposto não mais pertence ao domínio do estudioso da natureza. Não obstante, justamente após remeter esse problema para outra esfera de discussão, Aristóteles o assume como o problema central dos argumentos subsequentes. 185 elevado a 17-20. Segue-se nos próximos 2 capítulos pormenorizada refutação do eleatismo, que tem por horizonte propor um modelo correto para descrever o fenômeno do devir, e na qual desempenha papel preponderante a distinção dos diversos modos em que se diz o ser. Assim, a partir desse passo, o interino argumento do livro 1, ao buscar delimitar os princípios da inteligibilidade do devir, irá configurar-se como discussão crítica dos modos de linguagem, pelos quais descrevemos o mundo da natureza. Já na discussão do monismo eleático, predomina esse tipo de argumentação. Ele vai falar aqui todas as páginas, aqui as referências, tá bom? Nos 2 capítulos consequentes, Aristóteles se dedica à descrição mais detalhada do
Modo dos Estudiosos da Natureza, e busca refutar as teses de Anaxágoras. A análise das pretensões de seus predecessores revela que estes conseguiram, pelo próprio desenvolvimento imanente de suas dificuldades, alcançar um princípio básico da filosofia da natureza. Todos fazem os contrários princípios, entre aspas. No capítulo seguinte, no entanto, Aristóteles avança a discussão para um problema que os predecessores teriam resolvido de maneira insatisfatória, o número exato dos princípios. O ponto para o qual Aristóteles chama a atenção é a necessidade de introduzir como terceiro elemento ou princípio um subjacente no qual tem lugar a substituição recíproca das propriedades contrárias. A discussão, no entanto, é ainda preliminar e só será completada nos 2 capítulos subsequentes, principalmente no capítulo 7, que pode ser entendido como ponto decisivo de inflexão do argumento aristotélico. Inflexão significa ponto alto, né? O ponto que há uma mudança de direção. Concebido pela tradição mais remota como uma solene introdução do seu conceito de matéria, matéria-prima, o capítulo 7 é uma argumentação em favor da introdução do subjacente como terceiro princípio, que confere plena inteligibilidade aos processos de devir no mundo da natureza. Elegendo a alteração como um modelo mais elucidativo ou mais claro para nós, Aristóteles analisa as formas de linguagem pelas quais usualmente descrevemos tal processo. É pelo exame das pressuposições implícitas nessas formas de linguagem que Aristóteles delimita o arcabouço dos princípios envolvidos nos processos de devir em geral. O capítulo, no entanto, é ainda bem modesto em seus horizontes e propósitos argumentativos, pois não se dedica a elaborar com detalhe a noção de subjacente, nem se empenha em decidir sua correlação com outro conceito básico da filosofia aristotélica, o de ousia. Com respeito ao primeiro problema, o caráter conciso da argumentação ensejou a crença tradicional de que Aristóteles postularia a existência de uma matéria-prima para colmatar as lacunas entre o terminus a quo e o terminus ad quem, nos processos de geração e corrupção. No entanto, o capítulo não entra em detalhes a respeito da concepção de matéria, e apenas se contenta em estabelecer o princípio fundamental, que permite refutar definitivamente o eleatismo e aprimorar as intuições de alguns dos predecessores. Essa rubrica para São Roy Psicoi, que evitamos traduzir por físicos. Uma nota de rodapé aqui. Aristóteles utiliza essa rubrica para designar o conjunto dos filósofos da natureza, que, em contraste com a tradição eleática, não se ativera predominantemente dificuldades lógicas na civilização. Aí ele vai citar aqui a respeito de Jones. Beleza. No capítulo seguinte, Aristóteles retorna à discussão contra os eleáticos e, após propor diagnóstico crítico de suas doutrinas, novamente analisa os modos de linguagem para mostrar que os problemas que atormentaram seus adversários não contavam como pressupostos legítimos que justificassem sua emergência. O monismo eleático funda-se na desconsideração dos diversos modos em que o ser se diz e de outras noções fundamentais do funcionamento da linguagem. Aristóteles, então, encerra o livro 1 com algumas considerações adicionais a respeito dos 3 princípios alcançados pela investigação empreendida nos capítulos anteriores, a saber, o subjacente, a privação e a forma. No lugar de subjacente, Aristóteles agora usa o termo matéria. Mas a noção de matéria ainda está longe de receber tratamento satisfatório. Ao longo de todo o livro 1, Aristóteles dedicou-se apenas a refutar o eleatismo e a provar, pela análise das formas de linguagem e pela discussão das opiniões dos predecessores, que o devir no mundo da natureza pode ser descrito de modo inteligível. No entanto, Aristóteles ainda está longe de ter discernido os princípios e as causas que explicam de modo adequado a origem e a manutenção dos movimentos do mundo da natureza. Assim, como está longe de ter apresentado uma teoria satisfatória sobre a estrutura constitutiva e o comportamento dos entes naturais submetidos ao devir,
É por isso que se justifica a introdução do livro 2. Nele, Aristóteles lidará justamente com essas questões que ainda não foram enfrentadas no livro 1. Assim, no capítulo 1 do livro 2, Aristóteles estabelece critérios para delimitar o domínio dos entes naturais e, por esse procedimento, define a noção de natureza como princípio interno de movimento e ou repouso. Legal. Em contraste com a técnica concebida como um princípio de movimento extrínseco ao ente movido, legal. Logo em seguida, após lembrar que a existência de entes naturais submetidos ao devir constitui pressuposto que não mais admite discussão. Tá. Aristóteles discute a opinião de certos adversários e predecessores para os quais o princípio que mereceria ser designado como natureza, entre aspas, seriam os elementos inerentes a cada ente. Na discussão com esses adversários, Aristóteles apresenta princípio decisivo em sua filosofia da natureza, a saber, a tese de que a natureza se diz de dois modos, a forma e a matéria. Em seguida, ele introduz diversas considerações gerais pelas quais se configura a sua doutrina ilemórfica. Entre esses dois princípios, reconhecidos sob o nome de natureza e a forma, e não a matéria, que cabe a primazia. Para justificar essa primazia, Aristóteles ainda se atém a uma análise preliminar das formas do discurso, isto é, das condições de aplicação das expressões conforme a arte e conforme a natureza, e os predicados artificial e natural. Natural é o que está em movimento ou o que está em repouso. Artificial tem a ver com a técnica, será? Vamos lá, seguindo. E, enfim, observa que é a forma, e não a matéria, que é capaz de se reproduzir, fechando um ciclo contínuo de autorreposição. Essas justificativas, no entanto, são aduzidas de modo bem sucinto e, longe de esgotar o assunto, apenas sugerem a constelação de problemas que irá dominar o desenvolvimento dos capítulos subsequentes, nos quais Aristóteles nada mais fará senão desenvolver os detalhes e desdobramentos deste breve painel que introduziu o conceito de natureza. Assim, no capítulo 2, Aristóteles dedica-se de início à distinção entre as ciências matemáticas e as ciências da natureza. O que lhe interessa é delimitar o método apropriado às explicações na ciência da natureza, em suma, caracterizar o ilimorfismo. Por fim, Aristóteles retoma a distinção das duas naturezas e formula como problema central saber se a ciência da natureza deve considerar os dois princípios de movimento reconhecidos sob o título de natureza, a forma e a matéria. Essa questão se engendra pelas alternativas adversárias, em contraste com as quais Aristóteles delineia sua opção. De um lado, fisiólogos, como Demócrito, pretendiam poder explicar a totalidade da natureza, assumindo como princípio tão somente a matéria. De outro, certos platônicos pretendiam poder reduzir as explicações das ciências da natureza à menção de certas formas matemáticas. Ambas alternativas, porém, já haviam sido descartadas no momento em que Aristóteles escolhera o achatado, Simon, e não o curvo, Campilon, no modelo de definição do domínio das ciências naturais. Resta, no entanto, uma questão decisiva que já assume como resolvido o problema anterior, admitindo que as explicações científicas no domínio da natureza deverão contemplar não apenas a forma, mas também a matéria, cumpre saber qual é o nexo lógico entre forma e matéria nessas explicações. Ou melhor, qual a relação entre o conhecimento da forma e o conhecimento da matéria? A alternativa em contraste com a qual Aristóteles delimita sua opção consiste na maneira desarticulada pelas quais certos fisiólogos introduziram a forma, incapazes de discernir uma relação de necessidade entre forma e matéria. Eles as teriam mencionado como se fossem elementos heterogêneos e independentes entre si.
É para resolver este último problema que, para escapar da mera enumeração rapsódica proposta por seus predecessores, que Aristóteles introduz a teleologia no argumento que busca delinear o ilemorfismo, tradicionalmente entendida como expediente que implicaria a psicologização da natureza. A teleologia vem elucidar quais são os nexos entre os dois princípios reconhecidos sob o nome de natureza, recorrendo à analogia entre o conhecimento da natureza e o conhecimento técnico. Aristóteles busca mostrar que a forma, definida como função e efetividade, exige que a matéria que vier a lhe servir de substrato apresente um conjunto de propriedades articuladas entre si. A função de um leme, por exemplo, exige que ele seja feito de madeira, ou melhor, exige características tais que são satisfeitas por materiais como a madeira. Do mesmo modo, a função pela qual se define um ente natural. Aristóteles tem em vista, sobretudo, os seres vivos. Exige da matéria certo conjunto de propriedades articuladas entre si. Essa capacidade de determinar um conjunto de requisitos necessários justifica a primazia concedida à forma. É a forma que se responsabiliza pelas propriedades que fazem que a matéria venha a ter certo ente natural de tal e tal tipo, ao passo que a matéria em si mesma, a parte da forma, conta apenas como condição necessária e auxiliar, mas não como princípio preponderante para a explicação das propriedades que constituem um ente natural. Essas questões, no entanto, são difíceis e mal interpretadas. Poderiam sugerir perspectivas filosóficas que a tradição não hesitou em atribuir a Aristóteles. Um ilozoísmo radical, um vitalismo da matéria, uma antropomorfização da natureza sob o governo de uma teleologia cósmica e providencial, etc. No entanto, essas etiquetas foram atribuídas à filosofia da natureza de Aristóteles em desatenção às sutilezas dos argumentos em que desenvolve seu ilemorfismo. A plena resolução dessas questões completa-se apenas no final do capítulo 9, e em vista disso, Aristóteles começa a preparar o terreno com uma série de considerações relevantes. Assim, ainda no capítulo 2, uma sucinta frase observa que a matéria se conta entre os relativos. Para uma forma diversa, a matéria é diversa. Para compreender a exata configuração do ilemorfismo aristotélico, é preciso atentar para as propriedades semânticas do termo matéria. É como se Aristóteles quisesse dizer que, em cada caso particular, é preciso examinar com cuidado o que ele se refere com o termo matéria. Os capítulos seguintes introduzem importantes elementos para a resolução final do problema do ilemorfismo. Nos dois primeiros capítulos, parece haver certa confusão no tratamento das causas. A natureza é definida em termos de causa eficiente. A forma e a matéria são reconhecidas como causas desse tipo. De modo similar, o telos, associado à forma, de certo modo, é também um princípio de movimento. É nesse quadro que se mostra propício o capítulo 3, que discerne os 4 tipos de causas. E, além do mais, distingue cuidadosamente os modos pelos quais uma coisa pode vir a ser verdadeiramente designada como causa de algo. Já nos 3 capítulos subsequentes, 4, 6, Aristóteles delimita em que consiste um acaso e a espontaneidade. Essas noções são entendidas como modos pelos quais causas combinam entre si, para gerar efeitos que cada uma separadamente não poderia gerar. De maneira mais precisa, o espontâneo e o acaso são entendidos como um tipo de causalidade em que há mera conjunção concomitante entre várias séries causais independentes entre si. Essa etapa do argumento é fundamental para a compreensão da teleologia. O que está em questão para Aristóteles são os tipos de causalidade que vigoram no domínio dos entes naturais. O dilema entre necessidade e teleologia. Como formulado no século XVIII, XV, XVII, não tem lugar nesse contexto. A necessidade, sem mais, é admitida como fato por ambas as partes do debate.
A questão que gera discórdia consiste em saber como se concatenam entre si para resultar nos entes naturais as diversas séries causais oriundas da necessidade bruta dos elementos materiais. A teoria rival afirma que essa concatenação era mero fruto do acaso e do espontâneo. Para Aristóteles, essa concatenação é governada pela forma, com o acabamento que busca manter sua efetividade. De acordo com a teleologia, que se exprime na necessidade de subhipótese, De acordo com a teleologia, que se exprime na necessidade sob hipótese. Quero entender o que ele quer dizer com necessidade aqui no contexto dele, mas vamos lá. Eu já estou com a ideia fixa da pesquisa sobre necessidade, eu fico querendo saber aqui. Vai lá, seguindo a leitura. O capítulo 7 é uma importante transição, na qual Aristóteles ressalta a exigência de considerar as 4 causas na ciência da natureza e observa que coincidem numa só e mesma coisa as causas formal, final e eficiente. Acrescente-se que, como já se havia reconhecido desde o capítulo 1, tanto a matéria como a forma se apresentam como princípio de movimento. Matéria, forma, se apresentam, isto é, como causa de onde se inicia o movimento. Assim, desenha-se o seguinte: quadro de questões. Havendo 2 naturezas, isto é, 2 princípios de movimento, qual seria a relação entre ambos na determinação dos entes naturais? A matéria é a fonte dos movimentos que se seguem de acordo com a necessidade sem mais. Já a forma está ligada à necessidade sob hipótese. Mas é importante lembrar que o real dilema não propõe forma e matéria, ou teleologia e necessidade, como alternativas excludentes. O dilema envolve, de um lado, a tese de que a combinação casual dos movimentos necessários da matéria é suficiente para explicar os entes naturais, e de outro, a tese de que tais movimentos são insuficientes para gerar e explicar os entes naturais, devendo ser complementados por outro tipo de causalidade, que é a concatenação teleológica de séries causais sobre a forma tomada como hipótese. É no capítulo 8 que Aristóteles expõe, discute e combate a alternativa adversária, mas é somente no capítulo 9 que se apresenta a solução final, que pode ser descrita brevemente do seguinte modo. Aristóteles admite que os elementos materiais são dotados de princípios de movimento, e que, enquanto constituem entes naturais mais complexos, os seres vivos são responsáveis por certos movimentos do ente natural que constituem. No entanto, Aristóteles não admite que os movimentos que se seguem das propriedades essenciais dos elementos sejam capazes de engendrar por si mesmos as propriedades requisitadas para a constituição dos entes naturais que mais o fascinam, a saber, os seres vivos. Cadê a música? Para Aristóteles, o cômputo desses elementos materiais deve ser levado em conta pelo estudioso da natureza, na medida em que eles desempenham papel de condições necessárias para a constituição dos seres vivos. Não obstante, esse cômputo é ainda insuficiente, pois as propriedades essenciais e decisivas na constituição dos seres vivos são propriedades funcionais, delimitadas pela forma, e as propriedades que os elementos materiais necessariamente devem apresentar para poderem desempenhar essas funções são, em última instância, propriedades que lhes são acidentais, e propriedades que eles jamais poderiam adquirir de modo regular, pelo espontâneo ou por acaso. Eles adquirem tais propriedades pela intervenção de um outro princípio, a forma, que governa de modo preciso e não casual. A concatenação de séries causais de movimentos da matéria. No ente natural, constituído por tais elementos, os movimentos da matéria estão preservados como necessários, sem mais, decorrentes da mera essência dos elementos, mas estão sob o domínio da forma,
e hipóteses, e como condições necessárias para a efetividade da forma. São também necessários sob hipótese. A forma, assim concebida, é a ousia e a physis, no sentido mais relevante do termo. Longe de ser misteriosa, entidade pertencente ao outro reino ontológico, a forma é entendida como a efetividade de um ente natural na plenitude de suas funções e atividades próprias. Nessa perspectiva, a relação entre a matéria e a forma, embora possa, sob algum aspecto, ser entendida como relação entre uma coisa e uma propriedade ulteriormente adquirida, deve ser entendida, sobretudo, como relação entre elemento constituinte e coisa constituída em seu todo. Os elementos em si mesmos são substâncias, e são-lhes acidentais as propriedades que adquirem para realizar a efetividade das funções pelas quais se definem os seres vivos. Mais precisamente, na medida em que são matéria dos seres vivos, os elementos são constituintes de um todo que se define como estrutura articulada de funções e disposições interativas. É essa a configuração do ilimorfismo teleológico de Aristóteles. Vamos assinalar aqui. Que responde aos propósitos formulados no início da obra, delimitar as causas e os princípios pelos quais os entes naturais podem ser cientificamente conhecidos. Tá bom. Então tá claro o objetivo de Aristóteles. Física de Aristóteles. Tadã! Tudo isso foi a introdução. Livro 1, capítulo 1. Dado que, em todos os estudos nos quais há princípios, ou causas, ou elementos, sabemos, isto é, conhecemos cientificamente quando reconhecemos estes últimos. Pois julgamos compreender cada coisa quando reconhecemos suas causas primeiras e seus primeiros princípios, onde tudo começou, bem como seus elementos. Evidentemente, devemos de início tentar delimitar também o que concerne aos princípios da ciência da natureza. Ok? Aristóteles está em busca da causa. Beleza. Vamos vir aqui. Tal percurso, naturalmente, vai desde o mais cognoscível e mais claro para nós em direção ao mais claro e mais cognoscível por natureza, pois não são as mesmas coisas que são cognoscíveis para nós e cognoscíveis sem mais. Por isso, é necessário, desse modo, proceder das coisas que, apesar de serem menos claras por natureza, são mais claras para nós, em direção às mais claras e mais cognoscíveis por natureza. Inicialmente, são-nos evidentes e claras, sobretudo, coisas confusas. Depois, a partir delas, para aqueles que as discernem, tornam-se conhecidos os elementos e os princípios. Por isso, é necessário progredir desde os universais até os particulares. De fato, o todo é mais cognoscível pela sensação, e o universal é um certo todo, pois o universal compreende muitas coisas como partes. De certo modo, é isso mesmo que ocorre com as denominações em relação à definição. A denominação designa certo todo e o designa de modo indistinto, por exemplo, círculo, mas sua definição o discrimina em seus elementos particulares. Também as crianças, inicialmente, chamam todos os homens de pai e todas as mulheres de mãe, mas depois distinguem cada um deles. Capítulo 2. Ora, é necessário que o princípio seja um ou mais de um, e se for um, é necessário que seja ou imóvel, como afirmam Parmênides e Melisso, ou suscetível de movimento, como afirmam os estudiosos da natureza. Uns afirmando que o primeiro princípio é ar, outros que é a água. Mas, se os princípios forem mais de um, é necessário que sejam um número
limitado ou ilimitado. E se forem limitados, porém mais de um, é necessário que sejam 2, 3, 4 ou outro número. E se forem ilimitados, é necessário que sejam ou da maneira como afirma Demócrito, um único gênero, mas diferenciados em figura, ou diferenciados em forma, ou até mesmo contrários. Também investigam de modo semelhante os que investigam quantos são os entes. Primeiramente, investigam se são um ou muitos os itens dos quais os entes provêm. Se são muitos, investigam se são limitados ou ilimitados, de modo que investigam se o princípio e o elemento são só ou muitos. No entanto, investigar se um ente é um e imóvel não é investigar sobre a natureza. De fato, assim como para o geômetra, não mais há argumentação contra aquele que suprime os seus princípios. Esta argumentação compete a outra ciência ou a uma ciência comum a todas. Do mesmo modo, tampouco há argumentação para aquele que investiga os princípios, pois não há mais princípio. Se há apenas um e um desse modo. Ora, o princípio é princípio de uma ou de várias coisas. Com efeito, investigar se o ente é um dessa maneira é semelhante a debater uma afirmação pronunciada por mero palavreado. Por exemplo, a de Heráclito, ou se alguém dissesse que o ente é um único homem, ou é semelhante a refutar um argumento erístico, e o caráter erístico ambos os argumentos têm. O de Melisso e o de Parmênides, pois assumem premissas falsas e são inconcludentes. Mas o de Melisso é mais vulgar e desprovido de dificuldade, pois um absurdo, tendo sido concedido, os demais decorrem. Mas isso não é nada difícil. Mas, para nós, considere estabelecido que as coisas que são por natureza, ou todas elas ou algumas, são suscetíveis de movimento. Isso é evidente pela indução. Ao mesmo tempo, tampouco é conveniente refutar tudo, mas apenas aquilo que alguém afirma falsamente, tentando prová-los pelos princípios, ao passo que tudo que não for assim não convém refutar. Por exemplo, compete ao geômetra refutar a quadratura do círculo das secções, mas não compete ao geômetra refutar a quadratura de antifonte. Não obstante, uma vez que, embora não falem sobre a natureza, lhes sucede dizer dificuldades atinentes à natureza. Certamente cai bem discutir um pouco a respeito dessas coisas, pois tal exame comporta filosofia. O ponto de partida mais apropriado entre todos, uma vez que o ente se diz de muitos modos, consiste em saber de que modo afirmam os que afirmam que tudo é um. Saber se pretendem que tudo seja substância, ou quanto ou qual, e além disso, se pretende que tudo seja uma única substância, por exemplo, um homem, um cavalo ou uma alma, ou um único qual, por exemplo, branco, quente, ou outro desse tipo. Todas essas afirmações são muito diferentes e são todas impossíveis. Se houver substância e também quanto e qual, quer eles estejam ligados entre si, quer não estejam, os entes hão de ser muitos. Mas se tudo for qual ou quanto, quer haja substância, quer não haja, será absurdo. Se deve chamar de absurdo, impossível. Ora, nenhum dos outros entes é separável à parte da substância. Todos se afirmam da substância como subjacente. Melisso diz que o ente é ilimitado. Então o ente é um quanto, pois o ilimitado está no quanto. E não é possível que substância ou qualidade ou afecção sejam ilimitadas, a não ser por concomitância. Se for ao mesmo tempo de certa quantidade, de fato, a definição do ilimitado utiliza-se do quanto, mas não se utiliza da substância nem do qual. Assim, se houver tanto substância como quanto, o ente será 2 e não 1. Mas se houver apenas substância, o ente não será ilimitado, nem poderá ter grandeza alguma. Caso contrário,
seria certo tanto. Além do mais, visto que também o próprio se diz de muitas maneiras, como o ente, deve-se examinar de que modo afirmam que o todo é Denomina-se aquilo que é contínuo, aquilo que é indivisível, ou algo cujo enunciado do aquilo que o ser é um só, e é o mesmo como, por exemplo, cachaça e aguardente. Ora, se afirmam que o todo é contínuo, então o é muitos, pois o contínuo é divisível ao infinito. Há uma dificuldade sobre a parte e o todo, a qual talvez não seja concernente a essa discussão, mas se apresenta por si mesma. A parte e o todo são ou mais de E de que maneira seria em vez de mais de E se fosse mais de de que maneira seria mais de Também sobre as partes não contínuas. Além disso, cada parte é uma, enquanto indivisível do todo, visto que também cada uma é indivisível da outra. Por outro lado, se afirmam que o todo é enquanto indivisível. Nada poderá ser de tal quantidade ou de tal qualidade. E, de fato, o ente não será nem ilimitado, como Melisso diz, nem limitado, como diz Parmênides, pois é o limite que é indivisível, não o limitado. Ok. Deixa eu assinalar aqui. O limite que é indivisível, não o limitado. Perfeito. Mas se afirmam que todos os entes são pela definição, como roupa e veste. Decorre que propõe o argumento de Heráclito. Será o mesmo ser? Ser para bom e ser para ruim? Como também ser para bom e ser para não bom? De modo que a mesma coisa será boa e não boa, assim como homem e cavalo. E tal argumento não dirá que os entes são um só, mas sim que não são nada. Assim como serão o mesmo o ser para tal qualidade e o ser para tal quantidade. Até mesmo os últimos dos antigos se perturbaram, cuidando para que a mesma coisa não se lhes tornasse ao mesmo tempo uma e muitas. Por isso, uns suprimiram o como o licofrão, ao passo que outros requitaram o modo de falar. Não, o homem é branco, mas branquejou-se. Nem é caminhante, mas caminha, a fim de que não fizessem o ser muitos, ou aplicar-lhe o Como se o e o ente se dissessem de uma só maneira. No entanto, os entes são muitos, ou pela definição, por exemplo, são diversos. O ser para branco e o ser para musical, mas uma mesma coisa é ambos. Ora, o então, muitas coisas. Ou por divisão, como o todo e as partes. Neste caso, eles já se embaraçavam e consentiam que o é muitos, como se não fosse possível a mesma coisa ser uma e muitas, e não ser os opostos. Ora, algo pode ser um tanto em potência como em efetividade. Isso aqui é interessante. Tá, beleza. Então, nós vamos, a partir da próxima semana, iniciar o capítulo 3, tá? Vou parar por aqui a leitura. Então, estamos aqui 1 hora de leitura, mais ou menos, aproximadamente, na verdade, 54 minutos. Dessa leitura da Física 1, fiz a leitura da introdução do tradutor, que na verdade vai fazer a análise da obra no decorrer, e iniciamos a leitura do Aristóteles. Ele está buscando entender a causa daquilo que ele considera ser
a coisa mais importante, que é o ser humano. Então ele quer entender a partir da causa também compreender o que é o ser humano, né? Então a partir daí ele está fundamentando. Vou precisar depois de dicionário, dar uma relida, mas de qualquer forma fica aí a leitura desse primeiro passo, tá? Então a semana que vem a gente volta, dando continuidade a partir do capítulo 3 da Física 1 e Física 2 de Aristóteles. E vamos em frente. Tchau, até a próxima leitura do próximo vídeo.